Olá, sejam bem-vindos ao canal com Libras. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para você como não esquecer os sinais na Libras. Então, se você tem essa dúvida, assiste o vídeo até o final, aproveita, já se inscreve, compartilha, comenta e deixa seu like. Vamos começar? Isso mesmo. Às vezes eu encontro pessoas que ficam com receio de começar a aprender Libras ou já estar nesse caminho, mas ainda tem muito medo, muito receio de encontrar um surdo, dos primeiros contatos, de esquecer o sinal na hora que está ali conversando, sinalizando, ou simplesmente acha que é impossível avançar na Libras porque elas não conseguem aumentar o seu vocabulário. Calma, essa dúvida e esse medo não foi só com você. Acho que todo mundo que começa nesse universo tem essas dúvidas, tem esses questionamentos. Às vezes acha que é por falta de prática, ou simplesmente porque não consegue gravar tudo, porque não tem muito contato com o surdo. Não é isso. Como é que você pode fazer para aumentar o seu vocabulário sem estar achando que tem que aprender todos os sinais que existem, se você acha que você só é fluente se você aprender todos os sinais, e não é assim. A primeira dica é: tente aprender primeiro os sinais que estão na sua realidade, dentro do seu contexto. Exemplo: se você é professora, você vai aprender nomenclaturas, palavras, termos dentro da sua área educacional. Então, você vai poder praticar aquelas palavras que você sempre usa, né? Depois que você praticar bastante, ela vai acomodar, você vai conseguir lembrar e você não vai esquecer. Aí você pode dar um passo adiante. Se você trabalhar na área de saúde, existem sinais característicos para a área de saúde, para termos jurídicos, comércios, empresariais. Então, tudo isso, dependendo da área que você trabalhe, você tenta praticar sempre aquelas palavras, aqueles termos que você usa no seu dia a dia. Eu tenho certeza que aquela informação vai ficar com você e você não vai esquecer. Aí depois você pode pegar alguns sinais que já não estão dentro muito do seu contexto, né? Então aí você já pode praticar, aprender, tudo isso. Então a primeira dica é: tente aprender palavras que estejam dentro do seu contexto diário, ok? Bom, a segunda dica: como aprender sinais novos. Exemplo, eu já passei, já consegui acomodar todos os sinais dentro da minha área. Se eu sou uma pessoa que trabalho dentro da saúde, eu sou uma enfermeira, então eu vou ter que lidar com algumas palavras como remédio, como, como é que chama? Doença. Esse é o sinal de doença, esse é o sinal de remédio, esse é o sinal de vacina ou injeção, né? O soro, já ser médico, né? Enfermeira, ó, enfermeira, médico, análise, examinar. Já aprendi todos esses sinais, já acomodei e quero aumentar o meu vocabulário um pouquinho mais. Qual é uma técnica que a gente tem para poder pegar esses sinais e não esquecer a primeira vez que a gente vê? Às vezes você está numa palestra, você está num evento, e aí você vê um sinal novo, está num curso. Aí você vê um sinal novo que você não conhece. Eu vou dar uma dica minha, é o jeito que eu fazia e até hoje eu faço. Né? Se eu tiver com algum papelzinho, uma caneta na mão, rapidamente eu pego e eu começo a escrever como aquele sinal é executado. Palma da mão, configuração de mão, mão aberta, mão fechada, configuração de mão em I, entendeu? Configuração de mão assim, aí eu desenho a mãozinha, configuração de mão em A, sacou? Eu começo a escrever, aí boto se tem, o sinal tem movimento ou não tem, se é pra direita, se é pra esquerda, a orientação, se é pra frente, se é pra trás, como está a palma da mão, dorso pra frente, palmas da mão pra trás, entendeu? Então eu começo realmente a escrever a execução do sinal. Isso é uma coisa que eu faço e dá muito certo comigo. Então eu tenho tipo um livrinho, um caderno, tipo um glossário mesmo,
com os sinais todos que eu ia anotando. Por exemplo, eu sou tradutora e intérprete da área educacional, então eu tenho que lidar com muitas nomenclaturas de muitas disciplinas, porque no lugar onde eu já trabalhei e trabalho, não tem intérprete de Libras para cada disciplina. Então, às vezes é uma roleta. Eu posso traduzir qualquer aula. Então, eu sempre tento pegar com o professor antes, peço para mandar os slides, mando para eu sentar e eu estudar, para eu ver quais são as nomenclaturas, os termos que eu vou usar, os procedimentos, conceitos. Isso é muito importante. Veja que eu já estou na área há muito tempo e, mesmo assim, eu estudo antes de ir traduzir, ok? Então, eu tenho lá um caderninho que eu anoto tudo. Se eu vou para uma aula de química, eu anoto tudo, eletro, prótons e várias coisas, termos que usa na área química. E aí eu tenho esse glossáriozinho e eu escrevi do lado toda a execução do sinal. Exemplo, coisa química, substância. Aqui a gente faz substância assim, ó. Aí eu sempre falo, como é que está a palma da mão? Os dedos estão tocando, unidos pelos dedos, tá vendo? E aí eu abro, fecho e faço o sinal de mistura. Aí eu escrevo isso aqui, deixo escritinho lá no meu caderno. Se eu for fazer o sinal de átomo, se eu for fazer átomo, ó, aí eu boto uma mão fechada, dorso para cima, palmas para baixo fechada, a outra mão configuração em Y, circundando a mão que está deitada, a minha mão dominante, átomo. E aí eu boto movimento, boto tudo, circular, entendeu? É assim que eu faço. Terceira diquinha, você não vai conseguir aprender todos os sinais que existem. Isso é a grande verdade mesmo. Por quê? Porque eu não tenho capacidade, porque eu não tenho talento, não tem nada a ver com potencialidade e talento, gente. Tem simplesmente que Libras é uma língua viva que todo dia aparece um sinal diferente, ou às vezes é muito difícil, mas acontece. Um sinal, ele muda a execução dele. Antigamente ele se fazia assim e agora a gente está fazendo ele dessa forma. Os próprios surdos mesmos, depois de muito estudo, ele vai vendo que aquele sinal que foi criado lá atrás não tinha muito a ver com o significado e o conceito da palavra. Então ele acaba mudando e criando um sinal que tenha mais a ver com a palavra, entende? Então acontece isso também. E fora o regionalismo, de uma região para outra, de uma cidade para outra dentro de um mesmo estado, o sinal já muda, né? O sinal de mãe, aqui a gente faz aqui, no Nordeste. Lá no Sul eles fazem mãe assim. Então você vê e vai dizer, que sinal é esse? É um sinal novo? Não é. Mas pela questão do regionalismo, os sinais eles vão mudando. Então você achar que tem como dominar todos os sinais e ficar ali sentando ou estudar na frente do computador, pegar todos os sinais o máximo, não sei se você vai conseguir gravar todos. Então a minha dica sempre quer fazer um glossário? Pega um caderninho, escreva algumas palavras que não tá dentro do seu cotidiano, vai escrevendo como é que se executa. Eu acho que aqui no canal, eu vou deixar aqui, ó, eu ensinei parâmetros da Libras. Então tem lá, ponto de articulação, configuração de mão, como o sinal é executado. Existe uma regrazinha, segue todo um procedimento. Então você vai lá, assiste esse vídeo e depois pega toda essa informação e quando você vê um sinal novo, você já escreve. Articulação de mão assim, configuração de mão, movimento, expressão facial desse jeito, você vai escrevendo tudo. Você realmente detalha o sinal e faz um pequeno glossário para você mesmo. Eu tenho certeza que você não vai gravar tudo, mas na hora que você precisar, você vai lá no seu caderninho, olha, já sei como é que faz esse sinal. E lá na primeira dica, que pra mim a dica é carro-chefe, tente aprender os sinais que estão dentro do seu cotidiano, dentro da sua realidade. Pratique, acomode aquele sinal. Depois que você acomoda aquele sinal, você pode seguir adiante e ir aprendendo mais e seu vocabulário vai aumentando. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pegue todas essas informações e que ela seja útil para você. Até o próximo. Tchau!